Retornando, pessoal, no primeiro bloco nós falamos sobre os povos pré-colombianos, a denominação, sobre a importância de nós estudarmos os povos das Américas. No segundo momento nós falamos sobre, em especial, uma breve história sobre os astecas. E nesse terceiro momento nós vamos abordar sobre um outro povo que habitou a região onde hoje nós conhecemos por América Central, que é justamente o chamado povo maia, certo? E por que é importante nós estudarmos os maias também? Provavelmente, não sei se vocês já conversaram com os pais de vocês ou já ouviram falar, que no ano de 2012, segundo a tradição maia, nós passaríamos pelo chamado fim do mundo. Histórias sobre o fim do mundo sempre acontecem. O atual momento, inclusive, faz com que algumas pessoas acreditem que nós possamos estar vivendo os chamados fim dos tempos. Porém, no ano de 2012, os maias acreditava-se, segundo uma tradição, que seria o fim do mundo. Tanto que produziram filmes sobre isso, livros, documentários, quando na verdade, segundo a interpretação do calendário maia, o ano 2012, aliás, uma possível interpretação equivocada, inclusive, diga-se de passagem, representaria o fim de um ciclo e o início de outro, certo? Isso são apenas algumas curiosidades que trazem respeito a esse povo, a essa incrível civilização que, junto com os astecas, mas claro, obviamente, haviam aspectos diferentes, também foram responsáveis por grandes construções, e das quais algumas existem até hoje e que remetem a pirâmides, por exemplo. Os astecas também construíam pirâmides, faltou um ponto a acrescentar na aula anterior. E junto a isso, eles possuíam sistemas de estudos de astronomia, de saneamento básico, algo que na Europa você quase não tinha, se tinha era capenga, vamos dizer assim, em alguns lugares, é claro, não em todos. Você também tinha uma organização de cidade, organização de estradas, de rotas fluviais pelos rios, que fizeram com que os maias também ganhassem destaque, certo? E no caso, diferente dos astecas, que tiveram seu grande desenvolvimento a partir do século XIV depois de Cristo, com os maias é diferente. A origem da civilização acredita-se que tenha surgido em aproximadamente 300 a.C., com a formação das primeiras cidades. Nós já estudamos esse período aqui da história, por exemplo, quando nós estamos estudando sobre os romanos, quando nós estamos estudando sobre os gregos. Então, à medida que... Meu cabelo está um pouco bagunçado, peço desculpas, de coração. À medida que nós estamos estudando, por exemplo, o avanço dos romanos na Europa, a decadência das cidades-estados gregas, por exemplo, os maias, lá na América, aqui, estavam formando suas primeiras cidades. E o auge destas cidades foi no ano de 600 depois de Cristo. Então, 600 mais 300, aproximadamente 900 anos aqui de história, certo? Eu coloquei cidades-estados entre aspas porque os maias eles tinham várias cidades com diferentes modelos de governo, certo? Assim como também os gregos tinham, assim como também os mesopotâmicos tinham, certo? E com isso, no caso, o que unia os maias? Praticamente, basicamente, mas não, que não quer dizer que isso não seja importante, é de fundamental importância, eles eram unidos pelas línguas, pelo idioma que falavam, e também pelas crenças, certo? Assim como também acontecia com os gregos, na Grécia Antiga, certo? E esse auge das cidades maias fez com que eles tivessem uma população de aproximadamente 5 milhões de pessoas. Por exemplo, hoje no estado de Roraima, se nós formos arredondar ou colocar um número aproximado, nós temos, bate o sino, 500 mil pessoas, aproximadamente, para mais ou para menos, certo? Ou seja, a população maia era 10 vezes maior do que a população, por exemplo, do estado de Roraima, certo? Junto a isso, para que você tenha uma boa comunicação entre as cidades, é necessária a construção de rotas terrestres. Por favor, gente, não havia avião naquela época. Também não havia ônibus.
Também não havia estradas pavimentadas como nós temos hoje, tá bom? Com asfalto. Mas havia estradas. Ok? Junto a isso, nós também temos rotas fluviais, ou seja, pelos rios. E isso fez com que as cidades se desenvolvessem, elas se comunicassem. Isso favorece o desenvolvimento de qualquer civilização, pessoal. Ok? Lembra que nós já estudamos isso aqui também, mas isso aqui também em outros povos, certo? Povos persas, e tem vários, certo? Junto a isso, nós temos também uma sociedade que também era hierarquizada. Você também tinha uma liderança, uma sociedade estamental, composta por funcionários, artesãos, camponeses, escravos, geralmente escravos prisioneiros de guerra, certo? Também havia escravidão por dívida, certo? E junto a isso você tinha os pagamentos de impostos, que eram realizados de diferentes formas, cada um de acordo com a sua vocação, sua função no caso. Se você era artesão, você pagava os impostos de uma forma. Se você era camponês, você pagava os impostos de uma outra forma completamente diferente. Por aí vai. E aqui no caso é importante que nós estamos falando de sociedades rurais ainda, certo? Tinham as cidades, é claro, fundamentais, tinham atividades comerciais, que é muito importante para qualquer sociedade, mas também nós temos que fazer uma valorização da prática da agricultura, ok? Que também é importante, que se faz presente até hoje em nossa sociedade. Junto a isso, dentro das suas crenças, eles também eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, certo? E para agradar aos deuses, isso também fazia com que eles realizassem sacrifícios humanos, ok? E os sacrifícios humanos, de uma certa forma, era uma forma, né, pessoal? Acabei repetindo, peço desculpas. Era uma forma de você agradar os deuses, saciar os deuses, alimentar os deuses, certo? E aqui, na página 39, mas vocês irão olhar melhor nos livros didáticos, na imagem que eu coloco para vocês no vídeo, sobre como era a organização de uma cidade, por exemplo, uma cidade maia, ok? Então, por exemplo, há 1.200 anos, Tikal, localizada na atual Guatemala, que é um país que existe hoje, Guatemala, era uma movimentada cidade maia. Apenas 10% do seu sítio foi escavado, restando ainda diversas construções cobertas por terras, ok? Junto a isso, é importante analisar que os maias também possuíam seu calendário, diferente do nosso. Então, por exemplo, os maias categorizavam as datas usando 3 calendários diferentes. O Raabe era o calendário civil e contava com 365 dias em cada ciclo. 365 dias. Não lembra alguma coisa? Não lembra um calendário? Mais diferente, sendo o ano dividido em 19 meses, cada um consistindo em 20 dias, exceto por um mês de apenas 5 dias. O Tzolk'in era o calendário divino que ditava as datas das cerimônias religiosas. Contava com aproximadamente 260 dias, em cada um de seus ciclos, subdivididos em 5 sessões de 13 dias. O calendário final era o da longa contagem, em um calendário astronômico consistindo em ciclos de aproximadamente 7.885 dias. É muito tempo. Ao final de cada ciclo, o mundo terminaria. Lembra que eu falei do calendário maia, no ano 2012, que as pessoas acreditavam que o mundo poderia acabar? Então é justamente isso. Seria um fim de um ciclo, né? O fim do mundo, etc. Ok? Beleza? Depois em casa você pesquisa sobre o calendário maia, o ano de 2012, você vai ler, você vai se divertir. Mas, por favor, não debochem dos maias, tá? Era uma crença e alguns herdeiros mantêm até hoje, mas era uma forma como eles acreditavam que o mundo se encerraria em um ciclo e começaria em outro. Ok? Beleza? Junto a isso, no caso, vale ressaltar que, da mesma forma que nós temos a ascensão de uma cidade, de um império, de um povo, de um time de futebol, nós também temos a decadência, a queda. E acredita-se que a decadência dos maias começou a partir do século 8 depois de Cristo. Ao que se atribui a decadência? A decadência ocorreu de fato.
Alguns acreditam que foi devido à expansão das cidades e um uso me faltou a palavra agora, não planejado dos recursos naturais, árvores, uso da água, uso da terra para agricultura. Outros acreditam que houve uma grande seca e dessa seca você teve problemas na produção de alimentos, coletando poucos e tudo mais. Junto a isso, acredita-se que a soma desses fatores culminou com que as cidades maias, fizessem com que elas passassem a se esvaziar. Veja bem, digamos que na cidade você não encontre mais alimento, a água não esteja boa, as pessoas estejam fazendo uso da violência para conseguir um mísero alimento, e logo você procura fugir dessas regiões, você procura um novo começo. E as cidades, com o passar do tempo, passaram a ficar esvaziadas. Acredita-se que isso tenha sido o motivo para que o Império Maia tenha entrado em decadência. Ou seja, não foram os europeus que exterminaram a civilização maia, mas acredita-se que foram os próprios, entre aspas, talvez os próprios maias, por ações, entre aspas, extravagantes, como construções de grandes cidades, construções de grandes templos, de grandes moradas, junto a um uso irregular, a um uso errado dos recursos naturais, que é um ponto que se debate até hoje, inclusive na nossa sociedade, sobre como nós estamos usando a água nos nossos rios, como nós estamos usando as florestas, como nós estamos valorizando a prática da agricultura, que é muito importante, entre outros pontos. Então, antes mesmo dos europeus chegarem à América, o Império Azteca já estava, o Império Maia, já estava em decadência. Ok, pessoal? Finalizamos aqui brevemente sobre os maias e no próximo bloco, o último do nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre um povo de língua quechua, um povo que habitava as cordilheiras dos Andes na América do Sul, que são os Incas, ok? Aguarde um momento, beba uma água mais uma vez, reflita, que nós retornaremos já já.